outside of me. Love remains a drug that's high enough. Did you know that when it's on, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Like a baby could kiss for all the world on. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. Now that your roses my life hits the blue. Opa, majestade! Opa, como é que vai o senhor? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Me ver também bem? Dois cabras bonitos aqui, ó, de frente para a câmera. Pessoal, sejam bem-vindos! Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Porém, nesse período de pandemia, a Rádio Conectados está com a programação ao vivo em quarentena e nós estamos fazendo lives no Instagram, mas você pode acompanhar, claro, a programação da Rádio Conectados em www.radioconectados.com.br ou então nossos programas também em podcast. E tem o site do programa Paiana Conectados, que é paianaconectados.com.br. E todo dia a gente traz aqui um convidado para bater um papo, né? Claro que hoje também é um convidado assim de alta relevância, um convidado de peso, né? Que quiçá do tamanho desse planeta. O cara é, ó, roteirista, humorista, apresentador de TV, nas horas vagas, cronista do cotidiano e, às vezes, ele finge ser pedestre. Marco Bianchi! Opa, como é que está o senhor? É grande honra estar aqui com Vossa Senhoria neste espaço tão digno. E não é que às vezes eu digo que sou pedestre, não. Disso tudo que o senhor falou, a única coisa que eu sou de fato é pedestre. O resto é tudo uma invenção. Na verdade, eu sou telespectador e pedestre. Ou seja, eu concilio duas atividades, né? O que não é muito fácil, mas principalmente a de telespectador, que está exigindo de mim muita saúde mental nas últimas semanas, né? Ô Marco, você é igual aquele jogador que batia com as duas pernas ao mesmo tempo? Olha, quase isso. Na verdade, eu sou, sim, um sujeito dotado nos dois hemisférios cerebrais, ou nas duas metades desse planeta cerebral, já Sim. que eu jogo tênis com a mão direita e ping-pong com a esquerda. Quer dizer, eu já tenho essa versatilidade. E em algumas atividades eu sou canhoto, quer dizer, então você percebe já, né, toda a versatilidade do telespectador e pedestre. Só assim para você conciliar, né, todas essas atividades e conseguir sobreviver, né? Nas últimas semanas, o senhor deve, mais do que ninguém, estar acompanhando. Opa! Deu um tilt. Ih, rapaz, o meu celular aqui está com a bateria meio fracota. Se ela vier a nos trair, eu me comprometo a, no mesmo instante, trazer aqui um fio que, né, me conecte à eletricidade da sociedade contemporânea, permitindo que a gente dê continuidade a este papo, né, tão relevante. Até esqueci então, em que ponto estávamos dele. O ponto que você estava não faz a menor diferença, mas, afinal de contas, o que importa é daqui para frente, entendeu? Pode daqui para frente. Como é que tá a tua quarentena, cara? Poxa, você sabe que... Bem, eu tô acostumado a trabalhar em casa. Sou um cara bem caseiro. Moro numa casa com meus 3 cachorros. Infelizmente não estão aqui do meu lado agora para poder mostrar. Sim. Acho que só um deles está, na verdade. Deixa eu ver. Enfim. É o gigante?
É o Tá ali gigante? o senhor Palhares. Ele tá ali no cantinho dele, eu não vou incomodar, né? Com assuntos virulentos. Mas Sim, tá. Então eu tô acostumado a ficar em casa, cara, mas claro que é meio brabo, né? Assim, essa coisa de. Uma coisa é você ficar em casa por opção, né? E a outra, sim. não realmente não poder. Eu, pelo menos, tenho uma rotina de. Apesar de trabalhar em casa, eu vou fazer esportes, geralmente numa academia aqui no shopping. Já não anda muito boa, de uns 2.000 anos para cá. Acho que depois que Jesus morreu, o pessoal já ficou meio desnorteado. Então, com essa quarentena, cara, haja saúde mental. Ontem eu tô inventando coisa para fazer aqui. Mas eu fico basicamente dialogando com os cães. Tem sido a minha principal atividade. Como é que. Ô, Marco, dizem que o compositor, por exemplo, o intelectual, nos momentos de solidão, é que aguça mais a criatividade. E o humor, é claro que você não é só humorista, mas olhando por esse lado do humorista, como é que é a criatividade do humorista nesse momento em que a sociedade parece estar meio em pânico aí? Olha, essa coisa, eu ouvi uma vez isso da boca de um poeta muito interessante. Infelizmente, eu não me lembro o nome dele, mas ele faleceu, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos. Ele falou assim que o refúgio me acolhe, né? Porque esse retiro, essa coisa de ficar meio aparteado assim da movimentação das pessoas, ajuda a gente a se ligar aos nossos pensamentos, às nossas ideias. E então nesse aspecto é muito bom. Eu adoro essas circunstâncias para poder criar. Eu acho que isso é sempre muito bom. Agora, claro que claro que, enfim, o contato, o que alimenta para que esses momentos de retiro, de refúgio sejam mais produtivos, você precisa ter contato com as pessoas, mesmo que seja como telespectador, né? No Sim, meu caso, claro. muito mais como telespectador. Eu moro sozinho, então, enfim, tem os dois lados aí da moeda. É uma faca de dois legumes. O pessoal, bater papo contigo e ao vivo, as pessoas começam a falar, óbvio, dos seus bordões, das suas centenas e milhares e milhões de bordões já criados, ó. Uhum. O Tiago Bittencourt aqui, ó, que é um escritor baiano, mora em Brasília, escreveu aí recentemente um livro sobre Raul Seixas, o Raul Prazer que em me conhecer. contar. Ele diz aqui, ó, ri muito com Bianchi e Bonfá no Rock Go. Grandes caras aí. Marco, esse teu trabalho no Rock Go marcou uma geração aí, né, Poxa, gigantesca. eu tenho o maior orgulho, né? De fato, aí uma década, um pouco mais de uma década até na MTV, fazendo um trabalho de humor com futebol, né? Que, como eu já disse em algumas situações, é um pouco diferente de fazer um conteúdo de futebol com humor. Porque esse com humor pode ser muitas coisas, pode ser um programa mais de entretenimento, não exatamente humorístico, pode ser um programa simplesmente que tenha um traço de descontração, mas não, era um projeto que tinha o humor como um elemento fundamental do formato. Acho que isso foi ousado e foi muito marcante, né? Principalmente também pelas circunstâncias de ter o campeonato dos músicos, porque aquilo, se não tivesse nenhuma narração, já era um conteúdo de humor de boa qualidade, né? Original e tal, uma cobertura bem feita tecnicamente e tal, e claro que com os comentários cretinos, vasto
cabedal de bobagens, aquilo enfim, era um casamento muito forte com aquelas imagens. Imagens de ídolos da música, né? Por sinal, Sim. um abraço efusivo aí para o seu conterrâneo, que você falou que faz estudos, fez um livro sobre o Raulzito, é isso? Ele lançou um livro ano passado chamado O Raul que Me Contaram, Tiago Bittencourt. Ele é jornalista, é de Salvador e mora em Brasília, trabalha na TV Brasil, lá em Brasília, gente boa demais. E eu já faço um convite. Muito bom, muito bom. Eu já faço Adoro o Raulzito. Pronto. Eu já faço um convite para vocês que estão acompanhando. Certo dia eu estava lá em Nova Açores e conversando com um amigo meu, ele lembrou da mesa, tinha um Rock Go, tinha um campeonato que passava as segundas, né, durante a semana às 11 da noite, né, segunda, terça, quarta, quinta, e aos domingos tinha a mesa redonda, onde debatia ali futebol e tudo. E naquele programa tinha a bola da fogueira, que o Marco Bianchi nunca participou estando dentro do fogo. Então hoje, pessoal, ele vai participar da bola da fogueira aqui, ó. Aguarde aí, fazer como diz João Kleber, segura aí, fica aí, porque daqui a pouco a gente vai lançar a bola na fogueira. E o Marco Bianchi hoje vai passar pelo... Vamos ver se ele vai passar pelo teste. Estou com as perguntas aqui hoje para ele e eu quero ver se ele é bom. O Fábio Flores diz aqui, ó, qual o pior treta entre os artistas no Rock Go, Marco? Teve alguma treta feia assim? No jogo de futebol, quem joga pelada, né? Pelada no sentido literal, ou melhor, no sentido figurado, claro, né? Quem joga pelada, uma baba, como se diz aí na Bahia, geralmente leva a sério mesmo quando o jogo não vale nada, né? Então, molecada ali ia bater bola, ainda mais sabendo que estava sendo gravada para os anais da história da música futebolística brasileira. Então, rolava uma tensão. Teve um momento que ficou marcado, foi o chamado James McDowell, o gigante irlandês. Sim. Na verdade, era o Jimmy da banda Matanza. Ele era bastante parecido com o Obelix, por sinal, né? Aquele tipo, daquele bigodão ruivo, com aquela barbona ruiva e tal. E seria o melhor ator para fazer o Obelix do que foi o Gerard Depardieu. Não sei se era o Gerard Depardieu, não sei se eu estou confundindo, mas no filme do Asterix, que para quem lê as histórias em quadrinhos do Asterix, que eu gosto muito, quem daí foi ver o filme e falou, poxa, mas esse Obelix do filme não tem nada a ver com o Obelix da história em quadrinhos. O Jimmy do Matanza é mais parecido, engraçado, né? Mas, enfim, ele protagonizou um bate-boca para lá do ridículo. Eu e o Paulo estávamos ali na cabine narrando. Obviamente que a gente também acabou participando daquilo de uma forma bem infame, né? E deixou até desmoralizou assim, a tensão daquele embate. Acabou sendo um desfecho engraçado. E teve o Nazi, né? O Nazi... Ia falar dele, rapaz, agora. Marcos Valadão Rodolfo, que numa ocasião que foi planejada sordidamente com a minha iniciativa lá junto à direção da MTV, a gente programou a comemoração do 1000º gol levado pelo goleiro, o goleiro entre aspas, né? O goleiro é o senhor, o Nazi é um goleiro só entre aspas. Eu sou o cara mais injustiçado da face da terra. Eu sei que o senhor é goleiro do bom, mas o Nazi é um tremendo fanfarrão, fumante, alcoólatra. Acho que hoje em dia ele está mais manso, certamente encontrou Jesus, agora está um santo, está uma mãe de pessoa. Mas ele, daí quando a gente programou essa palhaçada do 1000º gol dele, fez todo um anúncio em torno, criou uma expectativa, e na hora que o tal do 1000º gol levado pelo goleiro acontecia, entrava um mascote dentro do campo para fazer uma festa, aquela
aquele forfait que a MTV adorava fazer. Olha lá, olha quem tá lá. Ó, ele aí, apareceu. Um deles. Um deles. Daí tava com aquele forfait, o Nazi pegou e já deu um soco na coitada da mascote. Era uma menina, tava lá fazendo papel de mascote e tal. Enfim, são situações para lá de bizarras que, em tese, não caberiam numa partida de comemoração, né? Sei lá como é que você vai chamar, uma partida amistosa. Ô, Marco, você lembra da cena? Eu estava assistindo esses dias, cara, de um gol que deu uma polêmica, que a bola bateu na trave, aí o Nazi foi lá, tentou pegar, ele ficou irritado, tirou a camisa, saiu do É, jogo. Você claro. lembra desse lance? Se fosse Lembro. hoje, o VAR estaria em ação, né? Cara, então, e eu falava essa coisa do uso da tecnologia, eu falava nisso como humorista e torcedor mesmo, porque eu nunca tive a pretensão de ser entendido em futebol. Eu só era um humorista que fazia um conteúdo de humor relacionado ao futebol. Então, mas eu tinha essa opinião, eu achava que não tinha como, né? A gente vê tudo que acontece de erro de arbitragem como telespectador e o juiz, que é quem decide tudo, tá ali sem, né, refém das imagens que todos menos ele tem. Então, eu sempre defendi isso. Daí, quando rolou aquele lance bizarro, que a bola Sim. pegou um efeito, e a bola, assim, ela entrou, 80% entrou da bola. Daí, quer dizer, você precisa de um estudo geométrico, precisa chamar uns matemáticos, uns físicos, para É, é. conseguir, para conseguir ali explicar exatamente o que aconteceu com aquela bola. Ela girou, girou e saiu. De fato, ela não entrou inteira. E o Nazi, com seu equilíbrio Emocional. emocional maravilhoso, já deu um escândalo, já falou que ia embora, enfim. Acabou sendo mais engraçado, né? Quem quiser ver esse lance, está lá no meu YouTube, inclusive. Eu deixo lá destacado entre os vídeos é o vídeo mais assistido do meu canal do YouTube. Aliás, talvez o único que seja muito assistido. Não fui nem eu que publiquei lá, mas foi publicado entre as memórias aí de acervo da MTV, tá lá no YouTube para quem quiser conferir. E daí eu já Lembrando. falava, né? Eu falava que a FOFA, a Federação Organizada de Futebol Alternativo, teria que usar os recursos do vídeo, né? E tanto isso era um tabu que não usaram, falaram que tinha sido gol mesmo, sei lá. No final das contas, eles não Foi gol. corrigiram o erro por conta de não poder, em tese, usar, sei lá. Lembrando que o Marco Bianchi tem um site, marcobianchi.com.br, eu ia falando. É porque eu tô com a camisa com a bandeira da Bahia, com o símbolo do Paiaiá, então eu quero falar Bahia, entendeu? Então Opa! é marcobianchi.com.br. Tem também o canal no YouTube, que você pode se inscrever lá, Marco Bianchi, digita no YouTube que aparece lá. Marco Bianchi Vídeos. Marco Bianchi Vídeos. Uhum. O Tiago Bittencourt, autor do livro sobre Raul, está dizendo aqui que vai mandar o livro para você, Tiago. Depois eu entro em contato pelo WhatsApp contigo e a gente faz essa ponte aí. O Fábio diz: é verdade que o Tony Garrido até te odeia por causa do apelido de Chile Quenta? Marco? Não, acho que não. Na verdade, não fui nem eu que inventei esse apelido de Chile Quenta. Ele que se deu esse apelido porque ele dava um chilique a cada jogada na partida. E o Paulo Bonfá, que começou a, digamos assim, encaixar este rótulo no Tony Sim. Garrido, mas foi bem merecido, porque ele é uma chiliquenta mesmo. Quenta. Agora, enfim, era o contexto do jogo, da brincadeira, acabou levando a esse apelido. Não tinha nenhuma conotação assim de desprezo pessoal pelo Tony Garrido, muito pelo contrário, porque eu, por exemplo, adoro Cidade Negra, sou fã mesmo, acho o Tony Garrido um grande vocalista, gostava da voz dele, achava que aquela voz dele
assim, casa muito bem com o repertório do Cidade Negra, pelo menos até onde eu Sim, conheço. sim. É Eu certo que eu gosto não sou muito também. atualizado, mas os trabalhos mais antigos que eu conheço bem, são excelentes, e ele como vocalista, assim, acho que ele manda muito bem. Então, no aspecto artístico, a minha avaliação dele é bem positiva. Ô, Marco, você tirou aí da quarentena o seu personagem lá, o... Tá, Opa, tá me ouvindo? Eu que agora tinha, tô. eu que tinha saído do ar aqui, né? Então, eu tava falando do seu novo. Novo não, do personagem que você. Vou falar do novo depois. Personagem que você tirou aí da quarentena, enquanto alguns entram em quarentena, você tirou o seu personagem de quarentena, o Tuca. Até difícil falar o nome, Zazahuera. Rapaz, ele dava certo com. Você não acha que daria certo para casar com a Greta lá, Thunberg, não? Ah, certamente eles iam se dar muito bem. Acho que algumas, algumas análises ecológicas com certeza iam casar, né? Tuca Sim. Zazahuira, o Tuca Zazahuira é um grande. Ele tem uma mosca de estimação, a Salete, tá? Sim. E ele é da Saúva, a Sociedade da Uirapuru Vivíparis Amáveis, tá? Porque se cada um salvar um dia teremos salvo todo um formigueiro. Muito bem. Esse nome aí também a pessoa só consegue falar uma vez. Repetir é impossível, viu? Mas você sabe Então, que esse personagem, ele tem alguns quadros que eu fiz. Ele era um personagem de rádio, né? E eu fiz algumas versões em vídeo, bem caseiras, assim, sem nada de muito refinado, mas ele continua atual, né? É um personagem que tem um perfil de linguajar, de um perfil psicológico que acho que se aplica a muita gente no Brasil. Ele é verossímil, né? sim, Pessoas sim. mais ligadas à Sim. natureza, às artes, em geral. Esse personagem é inspirado na minha vivência lá na faculdade de Escola de Comunicações e Artes da Universidade aqui de São Paulo, onde eu estudei entre aspas, também por alguns anos. E aí, tá me ouvindo aí, não? Entendi, entendi. O Wender está dizendo aqui, você chega. Tá me ouvindo? Agora sim, fala aí. Ó, tá tendo um delay aí Uhum. no teu telefone aí. Eu acho que a bateria. Ela tá sendo carregada aqui enquanto a gente fala, Ah, né? então agora, Eu acho agora que voltou normal. talvez daqui a 1 minuto, 2 no máximo, ela pare de falhar aqui, que ela já está ligada na tomada. O Wender diz aqui, você e o Paulo Bonfá, alguma TV cogitou para narrar jogos aí na TV aberta aí, Marco? É quase inexplicavelmente não. Porque a gente chegou a fazer uma narração do gênero do rock go na Copa de 2014, como parte da programação
da Fox Sports, durante a Sim, Copa de 2014. Então, o Paulo, que é um grande empresário, aí ele consegue realizar aí boas empreitadas na carreira dele, e ele iniciou um trabalho lá durante esse período da Copa de 2014, inexplicavelmente também, ou melhor, explicavelmente não foi adiante, porque fazia muito mais sucesso do que as narrações tradicionais. Daí sim, a categoria, você sabe como é também, né, o medo de perder a vaga, né? sim, Aquele cara que está numa situação em que não é que ele não queira ajudar, ele quer não ajudar. Então, tem um pouco disso também, né? Em qualquer atividade profissional aí, eu acho que às vezes o medo pode ser pode ser decisivo na hora de uma emissora definir os seus rumos. claro. O Vando está acompanhando a gente direto de Rio Claro. O Rafael te pergunta por que o Rock Go acabou? Você no Desimpedidos cairia como uma luva. Muito obrigado, um efusivo abraço. O Rock Go acabou por uma escolha da MTV, à época em que mudou de comando a empresa. Passou a ser comandada por uma outra cúpula, e nessa mudança muitas pessoas foram convidadas a procurar as suas respectivas turmas. E eu acho não sei se foi. Ops! Agora vai. Tá me ouvindo? Desculpa. Tô te ouvindo, agora sim, tô te ouvindo. Vamos lá. Não sei se foi uma opção boa, né? Quer dizer, na verdade, eu sei que não foi uma opção boa do ponto de vista comercial. Para mim também foi um pouco precipitado, talvez, mas acontece, né? Então, eu não tive a escolha, na verdade, nesse momento. Foi uma decisão do canal. Eu acho que hoje em dia a gente ainda poderia fazer conteúdos daquele mesmo estilo. Eu tenho formatos desenvolvidos nesse sentido para repetir algumas daquelas fórmulas consagradas e acrescentar outras mais originais, mais inovadoras. Acho que isso teria muito espaço, né? Poxa, não sei por que as emissoras não apostam. Acho que é um pouco de falta de ousadia também, né? Sim, Tem um sim. pouco disso. As emissoras, ainda mais agora que acho que está todo mundo meio duro, eles mais do que nunca estão cautelosos na hora de lançar novidades. Não sei, talvez seja isso, é uma tese. O Felipe Santos está aqui com a hashtag Volta Rock Go. O Igor diz aqui, Rock Go era épico. Esses dias estava revendo no YouTube, pena que tem muitos poucos disponíveis. Mauro Antunes disse, sempre Não é era, bom. não são tão poucos disponíveis, mas eles estão muito espalhados no YouTube. Daí você não acha tudo em um mesmo canal, mesmo porque a MTV, daquela época, acho que nem tinha acervo digital, né? Ainda não Uhum. tinha o YouTube. Eu saí da MTV em 2010. Não sei se já tinha YouTube em 2010, né? Então você não consegue encontrar nada unificado em um canal. Você tem que meio que sair pesquisando e pescando um peixinho aqui, outro ali. O Mauro Antunes diz aqui, sempre é bom ouvir o farsante Marco Binacchi. O farsante é o Paulo Bonfá, na verdade. Eu falava que o jornalista e farsante Paulo Bonfá, porque a gente fazia aquele programa que eu, mais do que ele, entrava no personagem, o personagem torcedor da Cabo Friense e o personagem analista esportivo, né? Mas assim,
Então eu brincava com o fato de eu nunca ter sido jornalista esportiva, né? Uma pinóia, né? E assim, nunca fui nem um grande conhecedor de futebol e nem jornalista esportivo. Então, tirava um pouco o sarro dessa forma, né? O Wendel diz aqui, quem perdeu foi a TV aberta com vocês, ou sem vocês, no caso, né? Com certeza ia estourar na audiência. Pô, valeu. Concordo. O Gustavo diz aqui, um efusivo abraço para o primo do Kiko Zan. Meu primo Kiko Zan Bianchi. Exatamente. O Wendel, MTV com essa roupagem nova nunca mais foi a mesma. Tem alguém que escreve aqui em inglês. Em inglês aqui eu só com o Marco Bianchi, eu só falo paiaiaiês, né? Ô, Marco, e o tal do cara que não é bonito, não é inteligente, não é conveniente, ele é o influenciador digital. De onde surgiu? Como surgiu isso, rapaz? Esse aí todo mundo sabe de onde surgiu, né? A gente abre aí as redes sociais, os diversos canais e de repente saltam aos olhos dezenas de milhares de celebridades que a gente mais antigo, acho que principalmente quem é um pouco mais velho, que está acostumado com um tempo em que não era, digamos assim, a condição de celebridade há algumas décadas, ou menos do que isso, era alguma coisa assim. Hoje em dia, todos são celebridades, né? 90% da população mundial hoje em dia são celebridades, né? As outras são coach ou designer de sobrancelhas. Então, e até tem uma expressão divertida que é assim: antes você tinha as mídias de massa, os meios de comunicação de massa, e hoje vocês têm as massas de mídia, porque todo mundo é uma mídia. Então, isso se tornou tão vulgar no sentido de, né, assim, banal, de acontecer em uma quantidade enorme, que se tornou um pouco ridículo também, né? Porque muitas vezes, quer dizer, quem está bem consigo mesmo não precisa da aprovação dos outros para... Sim, as pessoas com um pouco de autoestima não medem a sua qualidade humana, profissional, pessoal, pelo número de seguidores que tem, o número de amigos virtuais, né? Nada disso. Óbvio que as novas mídias são fundamentais na carreira de qualquer um que esteja aí, né, nessa área como profissional, mas nem sempre a gente precisa ser uma estrela para também estar neste... Quer dizer, ser uma estrela, eu digo até um tom pejorativo, assim, quer dizer, você pode estar neste meio de diversas formas, sem necessariamente ser um digital influencer, como a besta do Washington Silva, que tem os seus 5 irmãos, né? Williamson, Wallison, Waltonson, Winchesterson e Windilson. E o Windilson já se perdeu na Cracolândia. Junta todos esses nomes e forma o nome do pai dele, né? Na verdade, o pai dele tem um nome normal. São os irmãos que ficaram essa linha de... Parece que é, né, um time sub-15 aí de algum timeco aí pelo Brasil afora. Você está falando, Marco, em celebridade, comunicação, falando até um pouco aqui mais sério, não que a gente não tenha falado sério até aqui, sem nenhum desprezo ao nosso bate-papo passado, acompanhando aí, você tem uma página, já escreveu um livro também, chamado Português à Brasileira. Eu gostaria que
que você falasse e analisasse um pouco aí a língua portuguesa nos meios de comunicação. Você é um cara pessimista em relação a isso? Ou tem, assim, por exemplo, uma luz na tua frente que vê aí um futuro melhor em relação à língua portuguesa? Olha, eu sou sempre otimista. Eu vejo, claro que esse futuro melhor ele não vai acontecer, né, nem do dia para a noite, nem a troco de banana. Ele vai precisar ser plantado com a evolução no sistema de educação, né? Principalmente educação pública no Brasil, que ainda está num nível muito aquém daquele mínimo que a gente deseja. Eu, como qualquer outra pessoa, faço meus erros de português. Eu não sou professor de português. Eu não tenho um conhecimento de um especialista nesse tema. Não, já pensou tema e temo? O temo tem o tema, que é um assunto, né, mais de ordem feminina, e o temo, que provoca mais temor, porque é aquela coisa de macho. E o trema que Mas foi extinto. o trema, poxa vida, mas eu faço questão de preservar o trema. Agora, eu acho que assim, a gente pode, todo mundo. Primeiro tem aquela coisa da contextualização. Você errar o sendo um mero usuário de escada rolante é uma coisa. Você errar o português sendo um profissional de comunicação é outra coisa. Você errar o português na conversa do churrasco dos amigos é uma coisa. Você errar como um redator publicitário que está criando um slogan para uma marca é muito pior. E mais do que errar, o problema é não se importar. Eu acho que assim, o grande problema é o desprezo, é a despreocupação em acertar. Porque tem um cara aí que diz que errar é humano, mas acertar é mais humano ainda. E o conhecimento da língua portuguesa, como de qualquer idioma, ele é a maior. Tem um sujeito que foi até meu professor, chamado Flávio de Jorge, que ele fala que conhecer a norma culta, abolir a norma culta seria uma barbárie, porque escrever e ler corretamente é ter nas mãos a maior arma da vida. E por que a maior arma da vida? Porque sabendo interpretar um texto, conhecendo as normas, para você tem acesso a qualquer livro sobre qualquer assunto. Então é assim que se desenvolve, a pessoa se desenvolve, né? A leitura e a escrita são essas ferramentas. Errar não é um crime, não é um pecado, não é vergonha. Em muitas situações pode ser inevitável, tem gente que não estudou. Tudo tem que ser contextualizado. Mas nunca se pode achar que a regra não precisa existir. Porque, primeiro, por isso que eu disse, que o domínio dessa regra é o acesso ao conhecimento que a humanidade inteira adquiriu aí nesses milhares de anos em que ela aprendeu alguma coisa. Então, e segundo, porque dizer que determinadas pessoas, não as pessoas mais velhas, que já não estudaram, que, enfim, não tem como recuperar esse tempo perdido, mas dizer que uma pessoa jovem, uma criança, não tem condições de aprender, ou que ela é menosprezar a capacidade das pessoas. Então, mesmo as pessoas mais pobres, nas condições mais adversas, tá cheio de exemplo aí provando isso para a gente, conseguem, tem capacidade para, uma vez mostrando dedicação e tal, tendo o devido empenho, tem capacidade para aprender, sim. Então, você às vezes fazer o culto ao erro não é humano, na verdade. Pode ser uma coisa que aparentemente seja uma generosa, mas no fundo pode ser
um menosprezo e um desrespeito à pessoa. E deixar a pessoa alijada. Gostaram dessa palavra, hein? Alijada, Já, não aleijada. Mas, na Anote. verdade, é quase como se fosse aleijada. Alijada do conhecimento humano que se obtém pelo domínio da língua, pela leitura. Você estava falando aí em falar errado, por exemplo, num churrasco é uma coisa, falar de uma maneira formal é outra. Existe muito aquele dito popular de que o importante é entender. Mas o importante é entender num churrasco, né? Já numa redação. É isso mesmo. Então tem sempre a contextualização. Claro que entender talvez seja o ponto principal de qualquer diálogo, né? Entender o que está sendo dito. Agora, para você entender um contrato imobiliário, você vai alugar uma casa, para você entender um termo de garantia de um produto, para você entender como funciona um aparelho celular, você precisa, né? Você precisa do domínio da norma. Sim. Então, esse que é o negócio. Então, são questões de cidadania. O cara que não tem esse domínio, ele sempre vai depender de alguém para enfrentar essas situações rotineiras na vida de qualquer um, né? Nas relações de consumo e na defesa dos direitos humanos, por aí vai. Acho que a pessoa, por exemplo, se ela não domina, não tem a menor noção de quais são os direitos que ela tem, para isso ela precisa conhecer um pouco de leitura da Constituição, das leis, ela fica muito vulnerável, né? Isso, exatamente. O Igor diz aqui, como está a faculdade Odair Ernesto Júnior e o projeto da Cabo Friense? As faculdades Odair Ernesto Júnior estão maravilhosamente bem, principalmente com os programas de ensino superior dos últimos anos no Brasil, que, né, injetaram bilhões em faculdades privadas de qualidade duvidosa, como as faculdades Odair Ernesto Júnior FODERJ, que propiciam tudo que foda a sua educação. Então, de fato, as coisas vão muito bem. Eu estou em contato permanente. É a excelência acadêmica da FODERJ, né? Porque você tem uma academia com todos os aparelhos de fitness 24 horas, tem um fumódromo bastante amplo, tudo com Wi-Fi, enfim. Venha já pegar o seu canudo. O Rodrigo Digão, lá em Alagoinhas, Bahia, diz aqui, gostaria de agradecer por ter abrilhantado os adolescentes dos anos 90, assim como eu, que vivia em São Paulo e sempre o acompanhava na rádio. Sucesso atemporal. Muito bom, muito bom. Aliás, Sobrinhos do Ataíde, né? Foi um projeto, foi a fase áurea de um projeto que deixou saudades. Muita gente se lembra até hoje dos personagens: Peterson Foca, Tuca Zazaueira, o Pequeno Wilber, Spertoman, Pinóculos, o boneco de pau de óculos, os shows de efeitos visuais dos irmãos Benson, Seu Gilmar e Marquinho, o Pequeno Wilber, e por aí vai. Era uma horda de personagens. Aliás, deixa eu aproveitar, para responder sobre o projeto Libertadores 2150. Eu acabei esquecendo de responder. O projeto está andando a passos largos aí. A Cabo Friense agora com as últimas edições do Campeonato Carioca altamente, né, deslumbrantes. Cabo Friense vem tendo desempenhos crescentemente convincentes e parece que até já existe aí uma perspectiva de antecipar o projeto Libertadores 2150 para 2149, mas ainda tudo vai depender dos próximos meses aí, com as contratações que a diretoria do Espada está prestes a providenciar. O projeto da Libertadores do Pará é para 2148, viu? Então a gente está um pouquinho adiantado. Apressadinhos, né? Apressadinhos. Exatamente. Ô, Marco, diz aqui o Fábio Flores,
E quando o ministro da Educação comete sucessivos erros no Twitter? Erros. Eu acho que é um sinal de despreparo, né? Quer dizer, eu acho que, às vezes, os únicos erros que são perdoáveis, acho que na digitação, são aqueles em que você percebe que a pessoa deslizou o dedo e tocou na tecla do lado. Tipo, quer ver, ó? O cara ia apertar o D e apertou o F, porque o F é do Sim. lado do D no teclado. Sim, sim. Aí esse tipo de erro é mais, enfim, é mais compreensível. Agora, ortografia, quer dizer, erro de ortografia, escrever as palavras com as letras erradas, eu acho que é óbvio que daí a gente volta à coisa do contexto. Um ministro da Educação, na sua comunicação oficial, óbvio que ele tem que ter total cuidado. Não só esse ministro da Educação, como os anteriores também, que escreviam racismo com SC, por exemplo, né? O caso do Andrade. Então, é um despreparo que vem de longe e eu acho que nesse contexto é mais grave. Agora, a gente também tem o único atenuante é o fato de que a ortografia é uma questão de decoreba pura, né? É Sim. difícil. Às vezes, outro dia eu não me lembrava se paralisação era com S ou com Z. Ou com Z. Enfim, é decoreba, é difícil. Paralisação é com S. E eu achava que era com Rapaz. Z. Então, em algumas circunstâncias pode ser perdoável. Não nesse contexto que o nosso amigo aí apontou. Rapaz, eu não sei se você já pensou assim, mas eu já estive observando algumas frases do Weintraub no Twitter. Cara, me parece que às vezes, cara, ela é meio tosco, que escreve aquilo de propósito, não é possível, cara. Ele e o irmão dele são dois fanfarrões, né? Os caras são Sim, daquele tipo assim então. que toma umas cachaças, fica cantando música caipira na beira do lago, pescando tainha, né? E 3 dias seguidos. Agora, eu acho que de fato é um ponto aí que a gente que causa alguma preocupação, né? Ele e alguns outros nomes aí desse governo, eles são adeptos do duelo estéril de monólogos. Foi o tema do meu último podcast aí, Beijo no Cérebro. Eles se apegam sempre à polarização, eu não sei se possivelmente como uma estratégia eleitoral, porque isso do ponto de vista do debate não faz sentido você ficar o tempo todo tensionando, o tempo todo criando dilemas onde não existem, como nessa coisa da economia versus saúde, que são coisas indissociáveis. Olha aí, pessoal, indissociáveis, inseparáveis. Então, ele, infelizmente, talvez por ele estar numa área que foi vítima de uma lobotomia intelectual por muitos anos, uma lobotomia que atingiu as nossas redes de ensino, principalmente nossas universidades. Então, ele embarcou com toda a força nesse fla-flu, e acho que isso, tanto na educação quanto em qualquer outro setor, é improdutivo. É por isso que eu falo lá que o meu podcast é centrado e com norte. Porque você tem que ir adiante, tem que se apegar às ideias, às propostas, e com isso você avançar. Não ficar nesse fla-flu aí que é completamente improdutivo. 2 perguntas aqui antes de a gente ir para o Bola na Fogueira. O Nise Derson, deve ser isso. O Peterson Foca era o Felipe Xavier? Era o personagem que foi criado por mim e o intérprete era o Felipe Xavier. Como era intérprete também de alguns outros personagens que eu criei ao longo desse período do rádio. Na verdade, todos esses personagens que se tornaram conhecidos na 89 FM, com
sob o título de Sobrinhos do Ataíde, tinham todos sido criados num período anterior na Rádio USP, entre eles o Peterson Foca. E os intérpretes desses personagens éramos eu, o Felipe e o Paulo Bonfá, sendo que o Felipe ele tinha vozes importantes, porque ele tem até hoje uma interpretação muito engraçada, faz vozes muito engraçadas, e uma delas era do Peterson Foca. Ele realmente interpretava com uma fidelidade canina, vamos dizer assim, à índole do personagem, ao perfil daquele tipo. O Rodrigo diz aqui, como você analisa o humor televisivo contemporâneo e o humor no rádio? O humor no rádio, tenho até dificuldades em avaliar nesse momento, porque não conheço muita coisa. Na verdade, conheço, que eu ouvi recentemente, é o personagem do Felipe Xavier, que é na Jovem Pan, a Sandra, né? Sandra. E o Felipe, até por ter trabalhado comigo durante muitos anos, ele tem uma característica semelhante, muito semelhante na criação dos personagens, semelhante à minha forma de criar os personagens, ou seja, desenvolvendo tipos verossímeis, tipos que eles não são extremamente fantásticos, não são tão folclóricos às vezes, eles são tipos que as pessoas identificam entre os seus amigos, entre as suas convivências. Então, eu acho que ele é o grande sobrevivente desse universo do humor no rádio que eu conheça, porque está aí há muitos anos e continua com esse personagem fazendo sucesso. De resto, eu não vejo que haja grandes inovações. Eu acho que as rádios, talvez pela dificuldade financeira, pela internet que esvaziou o poder das rádios, elas se tornaram ainda mais conservadoras. Elas têm apostado em conteúdos, muitas vezes, conteúdos que há 20 anos já eram convencionais, no mau sentido. O Raul Padilha pergunta qual a sua relação com o Felipe Xavier e com o Paulo Bonfá. É uma relação de um pouco mais de distância, cada um seguindo a sua carreira já há muitos anos, tendo até alguma perspectiva de novos projetos, se surgirem, né, possibilidades. Acho que o casamento do humor com o futebol, ele continua sendo uma fonte de muitos conteúdos interessantes. Eu tenho criado, continuo criando e idealizando muitas coisas que podem ser feitas nessa linha. Então, talvez seja mais factível esperar que possa surgir alguma coisa com o Paulo Bonfá nos próximos anos, caso haja espaço para, enfim, investir em algo que eu também ache interessante, inovador, né? Porque também não quero, depois de 10 anos, repetir as mesmas coisas que já estavam feitas. Acho que você pode manter algumas coisas, alguns elementos que são de sucesso em um formato, mas hoje o mundo mudou muito, então teria que ser também muito diferente, teria que dar muitos passos adiante daquilo que foi feito naquele período. Deixa eu ver se eu consigo colocar um negócio aqui. Peraí. Tá ouvindo? Opa, agora sim! Rapaz, o negócio aqui é chique, viu, Marco, também. Você tá pensando o quê, rapaz? Aqui parece... Quero ver botar trilha sonora, aquela trilha sonora estonteante, estribuchante, dá até medo de ouvir. Não duvide não que eu coloco aqui, hein? Entendeu? Na versão editada, né? Tá preparado aqui para nossa bola na fogueira? Sim, senhor.
Pronto, tá sentado, porque, ó, eu vou ver se é bom mesmo. Você costumava colocar o pessoal no fogo lá. Eu lembro de uma com o Vanderlei Luxemburgo, que ele ficou todo sem graça, entendeu? Ficou bravo, começou a querer dar o troco, né? Vamos lá, bola na fogueira. Primeira pergunta, Marco. Bianchi, hoje em dia, você é rico, pobre ou dá para viver? Olha, eu sou rico. 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 Segunda pergunta. Televisão. Quem tem muitos amigos, né, é rico. Eu tenho muitos amigos, rapaz. Exatamente. Televisão. Foi na TV que você aprendeu a usar bem a língua? Olha, foi um aprendizado que se iniciou anos antes, e depois, né, no decorrer dos anos, foi se aprimorando, especialmente na televisão, né, que me deu aí a oportunidade de muitos contatos corporais, de ordem produtiva, não do ponto de vista humano, já que nenhum embrião foi concebido, eu não tenho filhos, mas foi muito produtiva do ponto de vista da interação social. Ok. Bianchi, você é um comunicador bem rodado. Como você vê a nossa língua no seu meio? Olha, eu não sou tão rodado assim, não. Tá? Acho que isso é uma grande injustiça da pessoa, é uma grande difamação. Inclusive, estou pensando em buscar junto aos meus advogados, e quem disse isso vai ter que se entender com a vara depois. A vara, se depender da ADEBRA, Advogados do Brasil, vai ser uma vara mais rígida. Bianchi, nos bastidores, o seu meio é muito sujo? Extremamente sujo, viu? Não é o meu meio, não. É o meio enfim, essa comunidade aí que habita o planeta Terra, que tem uma série de sinões relativamente às suas condutas, e especialmente no meio supramencionado, em que tem muita cabeça dura e muita sujeira. Muita sujeira. Etiqueta. Ao vestir um terno, um jornalista elegante abre o botão de baixo? Veja bem, quer dizer, eu evito esse tipo de vestimenta, que é para não dar margem, né? Não dar milho para bode, como se diz lá em Paiaiá. Marcão, gostaria de agradecer, cara. Honrado aí com esse bate-papo. Muito obrigado mesmo, viu, cara? Valeu, cabra bom. Uma honra participar aí dessa sua brava jornada internautica, né? Mesmo com confinamento e tudo. E parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelas suas façanhas aí, suas peripécias pelo rádio. Um efusivo abraço a todo o público. Uma honra aí falar com a turminha. E é isso. Bom saber que você está aí tocando o barco adiante. Estamos aqui. Obrigado, viu, Marcão? E obrigado a todos que nos acompanharam até agora, viu? Felicidades, um abraço. Valeu, Marcão. A gente se fala. Um abraço. Tchau, turma.